Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Um assunto hoje diferente, primeira vez que eu falo sobre uma pessoa. Eu vou dar um nome aqui, ver se você sabe quem é. O programa inteiro sobre essa pessoa. Giovanni Di Pietro di Bernardone. Bom, pelo sobrenome é italiano, né? E é mesmo, Giovanni Di Pietro di Bernardone. Você sabe quem é esse cara? Eu tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando. Sabe quem é ele? São Francisco de Assis. Sim, o protetor dos animais. E é esse o tema de hoje. Eu estou aqui com a grata presença de um grande amigo que de um tempo para cá vem participando e eu fico muito feliz por isso, que é o Wilson Trindade. Ele que é um colaborador lá no Luiz Monteiro de Barros e também ele preside o Instituto Talpete, que é a camisa dele aí, vai mostrar a camisa dele já. Está aí, né? E ele é o nosso protetor dos animais. E vamos falar um pouquinho sobre São Francisco de Assis. A parte da história dele é aquela que é mais concernente aos animais, que é esse o nosso objetivo hoje, porque ainda hoje, vindo para cá, para a emissora, vi um caso de uma mulher que matou um animalzinho, um cachorrinho, né? E essas coisas dói o coração, né? Dói muito o coração. Então, o nosso programa hoje é voltado para isso, tá bom? Deixa eu só dar o nosso patrocinador de bloco, Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, visando trazer enormes benefícios, seja na saúde emocional quanto na física. E o resultado é incrível, é extraordinário, essa técnica funciona muito. O Santini, ele nem te pergunta o que você tem, através de uma anamnese ele vai descobrir o que você tem e aí ele vai começar o tratamento. Ortomolecular é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil ainda está engatinhando e o pessoal está descobrindo agora os grandes benefícios da ortomolecular. Você pode saber muito mais acessando santiniortomolecular.com.br. Anote seu telefone aí na sua telinha, 3232-1909. Para quem é da Baixada Santista é esse, 3232-1909. E o endereço da clínica aqui em Santos é na rua Júlio Conceição 209, Santos. E tem também uma clínica em São Paulo que você pode achar pelo site, tá? E ele comunica que ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia e ainda faz em 10 vezes no cartão. Então não tem desculpa para você não experimentar os benefícios da ortomolecular. Wilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, sempre nos abrilhantando com o seu conhecimento e você escolheu, sempre deixa à vontade, né? Digamos assim que 99% das vezes eu deixo o meu convidado escolher o tema, às vezes eu imponho. Quando eu quero muito um tema, aí eu trago uma pessoa que conhece aquele tema para a gente conversar. Mas eu falei, Wilson, eu quero você no programa, faz um ano que você não vem, e você escolheu, quase que de bate-pronto, São Francisco de Assis, né? Obrigado pela sua vinda aqui. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E São Francisco de Assis acho que é um ícone aí da nossa história, né? É uma referência para todos nós que amamos animais, é uma referência em oração para nós, né? Uma oração da paz que ele nos deixa, onde ele nos chama a ser instrumento de paz, né? Onde nos chama a nós sermos o elemento transformador dentro da sociedade, como Gandhi falava, né? Seja você o que você quer ver de transformador. E é isso que ele deixou para a gente na sua oração, mas muito mais que na oração, no seu comportamento ativo dentro da sociedade. A oração dele tem uma música muito bonita que colocaram, né, nessa oração a melodia, dele. A sim. melodia é muito bonita. Inclusive, a melodia ela é a abertura do nosso trabalho lá do Evangelho dos Animais, lá que acontece no Luiz Monteiro de Barros já há 4 anos, todos os domingos às 9 horas da manhã. Né? Então, se você tem um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, um coelho, uma tartaruga, um passarinho, pode o que seja. Então, todos os domingos às 9 horas da manhã, a gente tem o Evangelho dos Animais, que é o passe dos animais. Então, seus tutores... Faz um passe para os bichinhos. Isso, leva os animais para tomar o passe na casa espírita e sempre tem uma palestra voltada para a espiritualidade dos animais. Então, é bem interessante, fica o convite. Legal, bacana. Tendo doença ou não tendo doença, leva o bichinho lá para acalmar. É uma harmonização, porque, na verdade, o trabalho espiritual do Evangelho dos Animais é muito mais um trabalho de educação de humanos, porque a causa animal é muito mais educar humanos do que resgatar animais. E tudo isso, gente, é gratuito, viu? O Wilson, ele assumiu isso já há algum tempo, né? Esse amor pelos animais, ele assumiu isso
e ele é um protetor. Quando eu falei, o cara Giovanni di Pietro de Bernardone, o cara porque ele ainda não era santo, ele virou santo depois, né? São Francisco de Assis, que foi o cara que deu início a tudo isso, e depois a história de vida dele é muito interessante. A gente sabe que ele nasceu num berço rico, né? O pai dele era comerciante de tecido, se não me engano. Pedro Bernardone. Pietro, né? Pietro Bernardone. E quando eu sei que numa viagem que ele voltou da França, é que ele resolveu mudar o nome do filho, né? Exatamente. De Giovanni para Francesco. Exatamente, porque ele tinha um apreço muito grande pela França naquela época, porque o comércio dos tecidos, dos objetos que ele trazia, estava crescendo muito, então ele tinha um apreço muito grande pelo povo da França, onde ele podia ver que ele poderia conquistar novas riquezas. Então ele muda o nome, mas na verdade essa mudança de nome foi uma intuição do plano espiritual, porque na sua última encarnação, João Evangelista, aquele apóstolo mais jovem que ficou na cruz junto com Maria na crucificação, quando Jesus no seu momento final fala: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Nos últimos anos de sua vida, para se proteger de Nero, né, do Império Romano, os soldados romanos sugeriram que ele mudasse de nome, de João, quando ele sai da ilha de Patmos. Então ele vai viver na sociedade romana, ali os seus 10, 15 anos últimos de vida, como Francisco, que era o nome sugerido pelos soldados. Então ele traz esse nome para a próxima encarnação. Essa é uma encarnação anterior de São Francisco de Assis, é isso? Isso, como João Evangelista. Uma anterior, ou teve intermediárias ou não se sabe. Porque aí tem um espaço de tempo muito grande, né? Não se fala que nesse período ele esteve na espiritualidade, porque fala que quando João Evangelista desencarna, ele cumpriu tão bem com o papel dele ali de apóstolo e semeador do bem dentro da sociedade, fazendo inúmeras curas, né, inúmeros chamados milagres, porque é verdade, milagre não existe, milagre na verdade são fatos, acontecimentos que você não sabe como funciona. Então para mim é um milagre o celular funcionar, porque eu não tenho a mínima ideia como é a tecnologia, mas a gente sabe que é uma tecnologia. Então quando Jesus impunha a mão, pegava um barrinho no chão, né, jogava saliva, misturava na mão e colocava no olho do cego, e mandava ele se lavar e o cara voltava a enxergar, para nós é um milagre até hoje, porque nós não temos essa capacidade. Mas, na verdade, ele tem um conhecimento muito maior que a gente desconhece, que ele conseguia, de alguma forma, com o ectoplasma, com aquelas energias ali dos elementos terra, água, ar, fogo, manipular para que aquela parte de nervo que estava desativada conseguisse voltar a andar. Né? Você tocou num ponto interessante. Eu acredito que tudo tem uma justificativa científica para a coisa, né? E talvez um conhecimento muito precoce que não chegou nem nos nossos tempos ainda, esse conhecimento de Jesus, da imposição de mãos, inclusive, né? Nem não temos esse conhecimento científico ainda, mas é uma coisa que ele já sabia, mas que deve ter uma explicação científica plausível quando a gente estiver num processo mais evolutivo da sociedade. E ele falou assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Como é que a gente pode chegar? Reforma íntima, aprendizado, estudo. Porque você fala, mas Jesus, é muito mais evoluído que nós. Sim, mas qual é a diferença dele para nós? Tempo de evolução. Ele tem muito mais tempo de evolução e escolhas assertivas. Qual é a diferença de nós para um animal, para um cachorro? Tempo de evolução. Porque é falado dentro da doutrina espírita que todos nós somos criados simples e ignorantes, do átomo ao arcanjo. Então todos nós, obrigatoriamente, temos que passar por todas as fases de evolução, todos os reinos. Reino mineral, reino vegetal e reino animal, no qual nós, homens, hoje estamos inseridos na condição de humanos. Então, a diferença nossa para um cão, tempo de evolução. Quer dizer, então, que eu já fui um cachorro, um gato? Não, você não foi um cachorro, um gato. Mas o princípio inteligente, que hoje é o Jadir, que hoje é o Wilson, obrigatoriamente teve que passar em inúmeros processos de aprendizado. Isso é acumulativo, né? Acumulativo, você vai acumulando predicados. Escolhas assertivas, negativas, dores, privações, desamores, e isso inúmeras vezes para que você vá aprendendo, porque senão ninguém nasce pronto, porque senão Deus seria injusto. Criou o Jadir pronto, Jadir já tem uma certa inteligência, um certo grau cultural, aí cria lá o Wilson, o Wilson vai começar do zero, então aí seria uma discrepância. Então todos nós começamos iguais. Começamos, né? Vamos entrar na vida de São Francisco de Assis. Vamos lá. Né? Ele é considerado o protetor dos animais e conta a lenda de que quando ele passava em frente a um rio ou um lago, os peixes pulavam, né? Os passarinhos se aproximavam, né? E pelo menos isso existem algumas narrativas
em relação a isso, não é isso, Wilson? Mas é muito além disso. Sim, nós temos, ele é uma das personagens mais também biografadas depois de Jesus. Nós temos muitos livros. Se bem que ele nasceu em 1182, não é isso? Isso. Ele veio ao mundo, né? Conta-se, eu acho assim, um dos melhores livros que tem sobre ele é uma psicografia do espírito miramês, que que tem uma fidelidade muito grande dos fatos da vinda dele para o plano terrestre. Então conta-se que no plano espiritual, Jesus estava muito triste com o que estava acontecendo no plano da Terra, com a deturpação das informações, das mensagens que ele tinha deixado para nós sobre ama teu próximo como a ti mesmo. A Igreja Católica estava no início das cruzadas, querendo brigar por um sepulcro, um buraco vazio, onde não tinha mais nada. Então ela brigava e matava e derramava muito sangue, muitas guerras. Então ele não estava satisfeito. Então conta-se que numa reunião do plano espiritual, ele chama seu apóstolo, seu filho mais querido. E aí vem João, evangelista, e ele pede a ele para que ele reencarne e que ele reconstrua a sua igreja. E João prontamente aceita. Mas ele fala, mas você não vai vir sozinho, Jesus fala para ele. Você vai com mais 200. E junto dele, previamente, junto com ele, posteriormente a ele, reencarnam mais 200 espíritos de alta hierarquia para auxiliá-lo nesse processo de transformação da mensagem deturpada que a igreja estava trazendo. Entendi. Foi um ato de correção ao que vinha acontecendo. Isso. E em relação a isso que você fala correção dos de peixes, rota. Dos peixes, na verdade é uma vibração. Ele precisa começar, porque Francisco de Assis, a princípio, era uma pessoa normal, uma criança que nasceu numa casa de muito dinheiro. Então, provavelmente era uma criança mimada, uma criança que tinha de tudo a fartura, não lhe faltava nada. Então, imagina como era o comportamento, como é o comportamento de uma criança hoje. E como um jovem, ele também tinha amigos, conta-se que ele ia para tavernas, que gostava muito de uma noitada, que gostava de bagunça, fala que ele bebia, né? Então, ele teve um comportamento de jovem natural, mas em determinado momento, a personalidade realmente, o teu eu, o teu espírito, ele começa a se manifestar. E ele começou a se questionar sobre certas situações que ele vivenciava, às vezes ele numa fartura tão grande e via os empregados do pai passando por situações de privações graves, de respeito que ele não concordava da forma que o pai tratava os seus empregados, ele já achava que todos eram iguais e o pai sempre alertando para ele que não, que existia uma hierarquia e deveria ser respeitado. Então, quando ele começa a querer externar os seus sentimentos, a deixar que aparecesse realmente a sua verdadeira personalidade, ele começa a treinar a sua fala, falando para a natureza, porque ele não tinha ninguém ainda, ele era só o Francisco, o baderneiro da cidade, porque ele era visto como um baderneiro. Então, ele começa a falar na margem dos rios, então a sua vibração fazia com que aqueles cardumes viessem até a beirada. A sua vibração fala que aqueles bandos de cotovias, né, que eram os passarinhos da época, pousavam e se silenciavam para ouvi-lo. Então, é muito a ver com vibração. E eu sei que ele roubou o pai dele também, né? Uma briga com o pai foi porque ele roubou o pai, né? Na verdade, não é um roubo. Ele tinha o dinheiro dele, vamos falar assim, hoje o jovem não tem a mesada. A mesada. E ele trabalhava com o pai dele na loja de tecidos e fala-se que a maior parte das pessoas que adentravam a loja tinham a preferência de ser atendidos pelo Francisco pela sua cordialidade, né? A forma de atendimento que era diferente. Então ele era um bom vendedor e o pai ficava muito feliz porque via nele que ele ia continuar aquele próspero negócio que ele tinha. Então ele tinha o dinheiro dele, mas o pai não concordava que ele usasse, quando ele despertou as suas potencialidades da alma, o pai não concordava que ele utilizasse daquele dinheiro para comprar ajuda, para dar, por exemplo, mantimento para os pobres. Ou esse episódio especificamente que você está falando, é quando em determinado momento da vida de Francisco, ele começa a escutar uma voz que ele achava que estava louco dentro da cabeça. Ele escutava uma voz que falava assim, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E aquela voz não parava na cabeça dele, vai e reconstrói a minha igreja. Era o chamado, né? Era o chamado. E a princípio ele entende esse reconstrói a minha igreja como a parte física, porque na cidade a qual ele morava, em virtude de uma guerra passada, existia uma igreja antiga que realmente estava em ruínas. E ele entende esse reconstrói a minha igreja como reconstrói a parte física, é daí que ele começa.
Então, a princípio, ele era um menino da sociedade, né, não tinha coragem, tinha vergonha de sair pedindo ajuda. Então, ele pegou o dinheiro que ele tinha e comprou pedras. E até tem um episódio interessante que ele vai falar com o bispo da igreja ali da época, porque ele sabia que o bispo tinha uma quantidade de pedras muito grande sobrando, que tinha sido construída uma catedral. E ele, com certeza, sabendo disso, tinha certeza que o bispo daria essas pedras para ele. Mas uma grande decepção, quando ele vai explicar para o bispo fala que ele não poderia dar, porque ele não tinha autorização para construir igrejas, reformar igrejas, porque aquilo era um trabalho específico de algumas famílias, alguns grupos da época, mas se ele quisesse realmente, ele poderia vender por um precinho módico. Então ele se sente uma decepção muito grande pelo representante da igreja impor daquele jeito o ouro. Entendi. Impor no sentido, na verdade, de imposição, né? Foi uma imposição. E aí ele construiu essa igreja física. Sim, então ele essa dá... que tem em Assis, tem uma pequena igreja em Assis. De Úmbria. Úmbria. Isso. Ah, tá. E ele dá esse dinheiro, leva essas pedras para reconstruir, e realmente ele reconstrói. E esse bispo que pegou o dinheiro, tem um episódio que à noite ele não conseguia dormir porque ele estava vidrado pelo ouro que recebeu. Então conta Miramês nessa psicografia que em determinado momento ele vai pegar o ouro para contar e as suas mãos começam a esquentar, a avermelhar, e ele começa a ver flâmulas de fogo na sua mão. E ele começa a gritar, o bispo. E os empregados ali da igreja, né, não entendem o que está acontecendo porque eles não viam o fogo na mão dele, mas a mão dele não parava de queimar. E ele gritava, punha na água e não conseguia, porque na verdade era o fogo da consciência que estava queimando o seu ato, da sua atitude em relação à venda das pedras. E ele passa essa noite nesse processo de culpa da consciência, que a maior culpa que a gente tem é a consciência, né? E pela manhã ele vai e se apresenta até Francisco, pede perdão a ele e se torna um dos seus discípulos e fica com ele até o final trabalhando. Entendi. É bonita a história de São Francisco como um todo, né? Tem muitas passagens dele de altruísmo, de transformação. Ele é um verdadeiro exemplo de transformação. Eu não sabia, por exemplo, que na adolescência dele ele foi um baladeiro. Porque é normal, porque todo espírito quando reencarna, ele está sujeito ao meio a qual ele reencarna. Então, todos, até conseguir, por exemplo, o pai dele então tinha uma grande influência sobre ele, porque o pai dele queria que ele continuasse os negócios, mas ele teve uma grande ajuda da mãe, que é a Dona Pica, né, e a da Jarly, que era a empregada, porque era uma dos 200 que foi colocada ao seu lado para encarnar. Então, a mãe compreendia aquele anjo que reencarnou. E até uma situação interessante, quando ela estava grávida, ela tem um sonho que vai encarnar um anjo no seu lar. Eu vou pedir para você continuar essa história no próximo bloco. Pode Okay, ser? Claro. A gente volta rapidinho com a história de São Francisco de Assis. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com Wilson Trindade, ele que é um colaborador voluntário do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, também preside o Instituto Talpet, que ele montou em proteção aos animais, vamos falar um pouquinho sobre isso também. E já que o assunto é os animais, nós estamos falando então de Giovanni de Pietro de Bernardi, ou seja, São Francisco de Assis. Estamos contando a história dele. E antes de você falar do sonho da mãe do São Francisco, eu queria mostrar 2 fotos rapidinhas, porque eu ouvi falar que, assim, lendo um pouquinho da biografia dele, dizem que ele era baixinho e feio, né? Baixinho e feio, pelo menos é o que conta a biografia dele. E eu tive a oportunidade de estar lá em Assis, e aí eu vou mostrar essa primeira foto que vai entrar aí para você, só o telespectador que vai ver. Essa foto aí é a minha esposa e minha filha do lado de uma estátua em tamanho natural, pelo menos dizem que é tamanho natural, de São Francisco de Assis. Aí vocês podem ver que ele é baixinho, minha esposa é mais alta que ele. E a segunda foto, vamos para a segunda foto, essa aí é dentro da igreja lá de Assis, dentro da igreja, ela é toda fechada, mas tem uma parte de vidros basculantes, né? Aquele vidro que abre assim, e você vê aí na estátua, até fiz um círculo vermelho, onde São Francisco está segurando uma cestinha, e tem alguns pombos, quando eu estive lá, essa foto foi eu que bati, tá? Eu que bati. Falei, puxa, mas como os pássaros entram aqui dentro? Aí eu vi que tinha uns basculantes, e provavelmente os pássaros entram lá, e a minha suspeita, comprovada aqui, agora há pouco, aqui em off, pelo Wilson, de que eles colocavam lá uns alpices também para criar
aquela sensação dos pássaros, né? Mas isso Pode voltar para a gente a imagem. Isso aí foi só para, né, dramatizar ali a situação, né? Mas para quem tem oportunidade, é uma viagem muito bela para conhecer um pouco da história. E você sabe que, estando lá, eu vi muita gente caindo no choro, em lágrimas. O pessoal sente assim uma emoção muito grande, né? Tem as vestes dele lá ainda. Olha que ele nasceu em 1182, né? Quer dizer, 1000 anos para trás aí. E tem as vestes dele ainda, aquela túnica está lá, conservada ainda, o lugar onde ele nasceu, tem onde ele ficava, enfim. O pessoal se emociona, eu vi muita gente chorando ali, né? Tem uma energia e acho que é tudo aquilo com tanta gente ali, tendo aquela sensação, né? Sei lá, aquela energia, uma egrégora muito forte, que acaba contagiando todo mundo. E é muito bacana mesmo, é uma viagem que vale a pena, sem dúvida. Mas vamos voltar, eu só quis ilustrar aí, mas vamos voltar para o sonho da mãe do São Francisco. Então ela sonha que vai receber um anjo dentro do seu lar. O marido, ambos são desdobrados, né, durante a noite, e ele também tem o mesmo sonho participando, e as suas servas também estavam no mesmo sonho. Então o pai interpreta que um anjo de luz visitou o seu lar e que o seu negócio ia prosperar muito mais, porque como ele era voltado para os negócios, então quando ele acorda feliz da vida, olha, o anjo visitou, o anjo da fartura, então eu sei que meus negócios vão prosperar, feliz da vida. E ela não, ela entendeu que eles iam receber uma alma de alta hierarquia dentro do seu lar, e ela fala, não, Pedro, na verdade é isso. E ele fala, não, mulher, isso é coisa de mulher da sua cabeça, e sai feliz da vida a trabalhar. E ela vai conversar com a serva, a Jarla, que trabalhava com ela há muitos anos, e a serva, no mesmo momento, vendo a expressão de alegria, de felicidade da patroa, ela fala, a senhora também sonhou que vai vir o anjo? Sim. E elas ficam ali conversando, e tem uma segunda serva que há muitos anos estava no leito, paralítica, mas que cuidou da mãe de Francisco desde que ela era mocinha. Então, em respeito a ela cuidava ela na velhice, mas ela há muitos anos que já não saía do quarto porque tinha suas pernas totalmente travadas. E elas vão contar para ela. Quando elas entram no quarto, ela já, antes da Dona Pica falar com ela já fala, olha, eu vi um anjo que está rodando a nossa casa aqui, e eu sei que ele está vindo para cá. Ela se emociona, elas decidem, então, vamos fazer uma oração. Ela abre o Evangelho e ela começa a ler a passagem exatamente do paralítico que desce do teto, e que Jesus fazia a cura ali, né? Levanta-te e anda. E ela, naquele momento, ela tem uma intuição, que já era Francisco, que estava ali já no seu ventre, que intui ela a colocar as suas mãos sobre as pernas da serva, que estava há muito tempo na cama. E ela percebe que naquele momento que ela está impondo as suas mãos, uma segunda mão sobrepõe-se a dela. E um aroma de rosas muito forte diz que se impregnou no quarto. E elas começam todas a chorar. E em instantes, aquela serva, há muito tempo acamada, sente os movimentos da sua perna voltar e diz que ela se levanta e, feliz da vida, começa a saltitar pelo quarto. E aí já era a presença de Francisco, e aí ela é chamada como uma santa na época. Mas Pedro, não querendo que isso acontecesse, poderia fazer mal aos negócios, manda ela ficar quieta e aí abafam o caso. Mas aí o primeiro milagre, a primeira cura... Já foi antes do nascimento. Antes do nascimento dele, a simples vibração de já estar no ventre de sua mãe. Que legal, essa história também já não conhecia, não. E ele foi o primeiro dentro da igreja a criar o voto de pobreza, né? Porque foi a partir, nesse chamado que você disse aí, reconstrua a minha igreja, foi aí que talvez já tenha tido também a luz, né, de que o caminho não era o bem material, né? Essa passagem do reconstrói a minha igreja, ela é bem sentida assim, porque quando ele acaba de construir a igreja, ele sente um vazio, porque ele continuava a escutar essa voz dentro da cabeça, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Ele já tinha abandonado os bens materiais, ele já tinha adotado esse voto de pobreza, já haviam alguns outros 12 também com ele, e depois se multiplicaram e viraram no final mais de 500. Mas ele ainda não tinha entendido, porque a voz continuava. E aí uma noite, ele chorando muito, em desespero, orando
para Jesus, para que eu mostrasse para ele qual era a próxima igreja que ele teria que reconstruir, porque ele achava que ele não tinha reconstruído a igreja certa. Então ele adormece e aí ele acorda na espiritualidade e ele se vê caminhando num campo muito belo, muito bonito, e ao longe ele vê uma figura de um homem se encaminhando em sua direção e ele vai ao encontro desse homem. E quando ele vai se aproximando, ele sente o odor e percebe que era um leproso. E naquela época a lepra não tinha cura. Não tinha cura, era assustador. Né? As pessoas com lepra eram encaminhadas por vale dos imundos, que se chamava. A pessoa era excluída da sociedade, isolada totalmente. Né? Ninguém queria se aproximar, se tampava o nariz, a boca, porque acreditava-se que poderia contaminar. Então, no primeiro momento, quando ele vê aquele leproso vindo na sua direção, o instinto dele é de recuar, e é o que ele faz. Mas aquele leproso continua vindo em sua direção e ele, amedrontado, ele fala: uma esmola, pelo amor de Deus. Mas ele tem medo, e o leproso de novo: uma esmola, pelo amor de Deus. Ele mexe nos seus bolsos, né? Ele está no plano espiritual, e ele encontra uma moeda de ouro. Então ele puxa essa moeda de ouro e de longe ele arremessa para o leproso e vai embora, se afastando. Mas o leproso não pega a moeda e volta a falar: uma esmola, pelo amor de Deus. Uma força diferente toma poder ali, se apodera de Francisco, e ele vai vencendo aquele medo, aquele asco, ele vai se aproximando e caminhando em direção do leproso. Ele vai se aproximando, até que no momento ele olha para ele como se fosse sua mãe, como se fosse seu pai. Ele o abraça, beija nas suas faces, e quando ele beija nas suas faces, existe uma transfiguração. Aquele leproso se transforma em Jesus, na figura de Jesus. E todas as suas chagas, toda a sua dança, todo o seu mau cheiro se transforma naquele momento. Então, naquele momento ele entende. E Jesus fala para ele: Francisco, agora vai e reconstrói a minha igreja. Então, a partir daí, ele passa a entender que o reconstruir a igreja não era pedra física, mas o reconstruir a igreja era o que a Igreja Católica tinha feito, tinha deturpado as informações. O Papa era a pessoa mais rica da sociedade na época, como hoje a gente vê em Roma, né? O Vaticano, muitas riquezas. Então era isso que ele queria transformar. Então ele fala: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Então ele acorda na sua cama, banhado em lágrimas, ainda sentindo o contato amoroso com Jesus, e a partir daí ele se fortalece, cresce e se torna o verdadeiro Francisco de Assis que a gente conhece até hoje. Que bacana, bonita a história, muito bonita. E depois disso foi criado também a Ordem dos Franciscanos, né? Aí muito depois. Sim, e o bacana, foram chegando muitas pessoas para trabalharem com ele, e todos tinham que fazer o voto de pobreza, né? E ricos comerciantes também abandonando, e ele sempre dando as orientações. E em todos os momentos ele ele orientava que os seus discípulos fossem divulgar a mensagem do Cristo, que é o ama teu próximo como a ti mesmo. Era isso. E ele é chamado a ir conversar no Vaticano com o atual, que era o atual Papa da época, para falar que ele queria criar uma nova ordem, que era a Ordem Franciscana. Então ele vai pedir licença. E a princípio ele não é recebido, porque quando vem aquele grupo de 12, parecia farroupilhos na porta, falaram: olha, tem uns loucos aí querendo falar com o senhor, ele não atende. Mas aquele mesmo Papa que não atende, de madrugada tem um sonho de Jesus com ele, mostrando que a Igreja Católica estava em ruínas, que o local onde ele morava estava desmoronando as paredes e as colunas. E que quando aquilo ia cair tudo sobre ele, um homem de baixa estatura, fraquinho, magrinho, se agiganta naquele momento e consegue sustentar as colunas. E aí ele vê o rosto de Francisco, que era aquele homem que estava tentando falar com ele há vários dias na porta. Ele acorda e já dá ordem para que Francisco entrasse para falar com ele. Então, numa intuição também de sonho, aí o Papa o atende e permite que ele crie essa nova ordem dos franciscanos. Que bacana isso. Quer dizer que foi na mesma época dele, com ele mesmo, né? Porque isso também, hoje é uma linha muito forte dentro da Igreja Católica, né? A linha dos franciscanos, bem forte, né? Sim. São os freis, né? E quando você fala de franciscano, você fala de renúncia, você fala de uma... realmente é um outro estilo, de amor, né? De carinho. É um outro estilo. E dos animais, não tem como descartar isso. Então, esse é o ponto agora. Onde entra a ligação, então, de São Francisco com os animais? Por que ele virou o protetor dos animais? Porque ele Quais são as passagens, né, da vida dele que o levou a isso? Porque em todos os momentos ele traz para nós o despertar que todos os seres da criação são iguais. Não é o melhor o homem, não é o melhor a árvore, não é o melhor o peixe. Ele mostrava que todos são filhos de Deus.
ele, em diversas das suas preleções para os seus discípulos, ele queria sempre enaltecer a presença de Deus em todas as criações da natureza. Então ele falava, Deus está no mar, Deus está no ar, Deus está no sol, Deus está em mim, Deus está em todos nós. Então se Deus está em todos, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Então ele trazia isso. Então ele passa a tratar todos com muito carinho e com muito amor. Então o respeito que ele tinha pelos animais, naquela passagem do lobo de Gúbio, onde é um lobo que estava assolando uma cidade e a população decide se reunir ali, os homens, para matá-lo, porque ele estava matando e assustando muitos. Ele fala, não, deixa que eu vou resolver. E ele vai ao encontro do lobo e simplesmente com a sua voz, com a sua vibração, ele amansa aquele lobo e o lobo passa a viver com ele como um cãozinho de estimação. Essa passagem, essa é conhecida, essa é famosa. Bom, é que tem tanta coisa, né? Tem tantas coisas sobre São Francisco que foram deixadas, né? E seus legados, e isso dariam vários programas, né, Wilson? Tem bastante história. Mas tudo isso para a gente falar do Instituto Talpet, que nosso amigo Wilson criou aí para a proteção dos animais. Eu vou pedir no próximo bloco para ele falar um pouquinho sobre isso e também novamente sobre esse trabalho que eles têm no Luiz Monteiro de Barros, né, que é a evangelização dos animais. Assistência espiritual para os animais. Assistência espiritual dos animais, onde tem lá também imposição de mão para o seu bichinho. Tudo isso é um serviço gratuito, voluntariado dessa gente muito boa que eu consigo trazer aqui para o Fronteiras da Ciência. Eu vou fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência. E para você que tem algum problema, alguma coisa que você não consegue explicação, por que acontece isso comigo, você já pensou em ver qual foi a sua vivência anterior? É isso que eu vou começar na Agenda do Fronteiras, preste atenção. Entrando na Agenda do Fronteiras, começando com o espaço Teravitas. As suas dificuldades atuais podem ser reflexos de uma memória de vidas passadas. Por isso, o Espaço Teravitas oferece 2 modalidades de terapia de vidas passadas. A primeira, apometria clínica para retirada de reflexos do passado. E segundo, intervenção atemporal kármica. Ambas as modalidades são feitas em uma única sessão, só uma sessão, hein? Agende uma consulta com a terapeuta Daiane Goulart, eu já tive lá com ela. O WhatsApp está aí na telinha, 13 99 141 7572. Repito, 99 141 7572. O Espaço Teravitas fica na Avenida Conselheiro Nébias, 444, conjunto 1504. Você pode saber mais acessando o site teravitas.com.br. Segunda agenda é da Escola Santista de Astrologia, que está promovendo o curso básico de astrologia com novas turmas, direcionado para quem busca formação ou informação em astrologia. No dia 1 de fevereiro é online às 19 horas. Ah, mas eu gosto de presencial. Então, no dia 1 de março, às 19 horas. E tem também o curso de cartomancia com novas turmas. Agora, 17 de janeiro, já às 17 horas, é um curso completo de tarô. E também no dia 17, só que às 19 horas, curso completo de baralho cigano. E em fevereiro haverá a excursão do fenômeno do algodão. Mais informações, escolasantistadastrologia.com.br. O endereço, Rua Goitacazes, número 8, Altos Gonzaga. E o WhatsApp, 99 746 7839. Terceira agenda é a farmácia Homeofórmula, que manipula homeopatia, florais, fitoterápicos, dermatológicos e alopáticos. Desde 2013, trabalhando com o segmento de alimentação através do Empório, que possui uma padaria de produtos sem glúten, sem leite e sem lactose. A farmácia Homeofórmula tem 27 anos formulando saúde e bem-estar. Venha conhecer. A farmácia é na Rua Bahia, 194 no Gonzaga. E o Empório é pertinho, bem pertinho, na Rua Tolentino Filgueiras, 147, esquina com a Rua Bahia. E a última agenda é da Seichonoye do Brasil. Preste atenção, vai ter o seminário de orações na regional com 3 práticas. Primeiro, purificação da mente. Segundo, oração mútua. Terceiro,
oração em memória dos antepassados. A participação é apenas com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, só isso, tá bom? Então, essa Seminário das Orações vai ocorrer no dia 21 de janeiro, sábado. Anote aí, 21 de janeiro, sábado, das 2 da tarde às 7 horas. O local é na Regional de Santos, da Seixonoye, que é na rua Leonardo Reutemann, 17. Mais informações, 3232-6687. E lembrando que já chegaram as agendas e os preceitos diários de 2023 da Seixonoye. E a gente volta já, é rapidinho. Olá pessoal, estamos de volta já em nosso último bloco, passa voando hoje conversando com Wilson Trindade sobre a história, a vida de São Francisco de Assis. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que comunica que chegou mais um lote de pedras 2023. Dá tempo ainda de você pegar sua pedrinha para harmonizar a sua vida e seu lar. E tem também o Almanac 2023 e o Almanac Wicca 2023. Além disso, na loja Merlin você encontra pedras brutas e roladas, incensos, a vela de mel da Nossa Senhora Desatadora de Nós e todos os tipos de tamanhos de velas, a tocha de limpeza, imagens em geral, livros religiosos, esotéricos e muito mais. Artigos para presente ou para você, você encontra lá, tá bom? Loja Merlin é o lugar mais barato da Baixada Santista, tenha certeza disso. Procure o André ou uma das meninas, diga que viu no Fronteiras da Ciência e terá um atendimento VIP. O endereço é no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Vou repetir, Loja Mago Merlin, Rua Pereira Barreto, número 12. Eu vou pedir, logo no começo desse bloco, para dar o contato do Wilson Trindade e no final do bloco de novo. Então, para quem não está com a canetinha na mão, quiser o contato do meu convidado de hoje, anote aí. Se não deu tempo de pegar a canetinha, no final do bloco eu volto a repetir, tá bom? Então, vamos lá. Wilson Trindade, o WhatsApp 13 99727 9697. 99727 9697 na sua telinha para você. E no Instagram também você encontra como Instituto Underline é aquela linha embaixo, né? Então, Instituto Underline Taupet, tá bom? Ok, voltamos aqui ao nosso bate-papo. Tem mais alguma coisa que você queira falar de São Francisco? Eu sei que as histórias são muitas, mas fica à vontade. Tem uma cura que é muito bela. Ele sempre mandava seus discípulos pregar o evangelho em duplas, né? E sempre ele falava, vai pregar o evangelho, se necessário use palavras, ou seja, a atitude era muito mais importante. E eles saem dois, o Frei Pedro e o Frei Fábio, para visitar um leprosário, né, que Francisco sempre recomendava que fossem lá conversar, porque eles eram até pessoas pelo sonho dele, né? Esquecidos do mundo, exatamente. E os dois lá sempre iam conversar, mas eles chegam lá e tinha um dos leprosos ali que estavam revoltados, gritando e falando que, eu não quero saber que vocês venham nos visitar, que vocês vêm aqui, ficam falando um monte de baboseira, mas não adianta nada, vocês ficam falando desse tal Pai Francisco que mandou abraços, mandou vibrações boas para nós, mas ele fica lá de longe e manda vocês aqui no campo de batalha e não resolve nada. Então ele jogando impropérios e os dois ali em oração, tentando se manter equilibrado e o cara não parava de afrontá-los. Em determinado momento, um dos dois apóstolos, que era um cara grandão, fortão, falou assim, nós vamos resolver isso hoje. Pegou ele no colo, o leproso, colocou sobre os seus ombros e falou, nós vamos levar para Pai Francisco te conhecer. E foi o que ele fez. E caminhou por 30 minutos ali na estrada com o leproso, ia embaixo do fogo, do sol escaldante. E quando ele chega lá, ele coloca o leproso no chão, à frente de Francisco, e fala, nós trouxemos ele aqui porque ele ficou falando um monte de impropérios. E Francisco falou, nossa, vocês não deviam ter feito isso, tirado ele daquele local, porque na sociedade não pode. Repreendeu-os naquele momento. E os dois, de cabeça baixa, ficaram tristes, mas não responderam. E já pegando de novo o rapaz, o leproso, para levar de volta. Naquele momento, Francisco cai em si, na sua atitude, pede desculpa de joelho para os dois discípulos, toma o leproso dos braços dele, o coloca no chão, beija sua face novamente e pede desculpa pela sua atitude. Imediatamente ele pede para que os discípulos fossem pegar uma cabaça com água para um deles e o outro que fosse recolher rosas vermelhas no seu jardim. E eles vão prontamente.
Ele chama Frei Leão, que era um frei que tinha uma memória fotográfica de tudo que acontecia, e pede para que naquele momento ele recite o momento da passagem de Lázaro, quando Lázaro já depois de 3, 4 dias falecido, ele levanta-te e anda. E pega aquela água e aquelas flores, ele começa a despetalar aquelas flores naquela água, e ali se sente um odor, e ele começa a cantar, e o Frei Leão recitando, e ele pega aquela água, começa a passar no corpo do leproso, ele retira suas vestes que estavam coladas, e aos poucos aquelas suas feridas eram fechando, aos poucos as suas feridas foram acabando, e no término ali de todo aquele carinho, ele estava totalmente revigorado. Ele se levanta, beija os pés de Francisco, agradece, e a partir daquele momento ele se torna um discípulo. Só que ele era um criminoso, ele era um incendiário, ele era uma pessoa que tinha uma índole muito forte. E mesmo assim, convivendo com Francisco e com os outros, ele não consegue transformar isso. Isso se passam 2 anos. E ele tinha ainda vontade de fazer o mal. Então, numa noite, dormindo embaixo de uma grande árvore, ele chorando ora para Deus. Olha, eu te peço, agradeço por tudo que fizeste por mim, mas eu te peço que, se for possível, que eu te peço alguma coisa, que a minha doença volte, porque só ela vai poder policiar esse mal que eu tenho dentro de mim. E ele adormece. Na manhã seguinte, ele acorda novamente leproso, né, agradece, tira aquelas vestes de franciscano, volta para o leprosário, e aí ele vive por mais 6 anos até desencarnar, mas conta-se no plano espiritual que ele chega do outro lado limpo, que através da doença ele realmente expurgou todo o mal que ele tinha. Legal, mais uma história interessante. Wilson, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês no domingo, no Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, né, onde as pessoas podem levar os seus pets, cachorrinho, gatinho, passarinho, qualquer bichinho que está precisando aí de uma atenção espiritual, né, do qual vocês fazem um trabalho. Como é esse trabalho? Nós temos um grupo lá que já faz esse trabalho há 4 anos, né? Então, as pessoas chegam na casa espírita com seus animais, alguns com algum tipo de... Você vai todo domingo? Todo domingo você nós estamos lá, todos os domingos, sem exceção. Então, as pessoas levam os seus animais, às vezes com algum tipo de doença, alguma patologia, outras vezes não, simplesmente porque se sentem bem, porque é o horário que a pessoa pode ir e acaba virando um encontro de família mesmo, um passeio de família, porque vai o pai, a mãe, às vezes o filho, a criança, ou vai a sogra, vai uma vovó, então levam seus animais, então tem uma preleção sempre voltado com algum tema de espiritualidade dos animais, porque muitas pessoas perguntam, puxa, meu bichinho desencarnou, ele 20 aninhos morando comigo, eu tratava ele a pão de ló, existe o céu dos animais, ele pode reencarnar. Vê esse monte de perguntas, né? Ele pode voltar para o meu lar, muita gente pergunta isso, pô, meu cachorrinho desencarnou, eu queria que ele voltasse, outros falam, olha, tenho certeza que voltou porque ele tem o mesmo comportamento. Então a gente tenta, dentro da nossa capacidade, dar esse amparo e responder algumas coisas dentro do que a doutrina espírita traz para nós. E também tem o trabalho de imposição de mão sobre os bichinhos. Isso, que é o passe, tanto para o tutor quanto para o animalzinho. E simplesmente a gente fala, é uma transferência de energia do plano espiritual no qual as pessoas que ali estão são simplesmente intermediários. Mas o fundamental não é o passe, o fundamental não é a palestra, o fundamental é a reforma íntima, é a transformação da pessoa, que isso é que vai fazer com que o ambiente do seu lar fique melhor. Claro. E o comportamento do tutor influencia diretamente na qualidade de vida, na saúde do animal. É porque o animal é a cara do dono, né? A gente sempre fala isso. Física e emocional. Emocional, né? Exatamente. Eu sempre penso nisso e tenho N exemplos assim, que eu vejo que o bichinho é exatamente como é o dono. Ô Wilson, então quem quiser participar, como é que faz? É só ir no Luiz Monteiro de Barros. É só comparecer, mais nada, totalmente gratuito, né? Isso. Comparece domingo. 9 horas da manhã. 9 da manhã, então tem que acordar cedo no domingo. Rua Silva Jardim, número 1. Fácil, hein? Silva Jardim, número 1. Né? A uma quadra do Mercado Municipal. Vai passar por uma entrevista, né, para saber por que está ali. Ah, tem uma entrevistinha antes. A gente sempre faz a entrevista com o tutor e com o animal para ver por que ele está indo. Como com o animal? Você conversa com o animal também? O que você tem? Conversa com o tutor, o animal está do lado. Mas o comportamento do animal demonstra muita coisa. Você vai ganhando uma experiência com o tempo e você vê pelo comportamento do animal, se ele é agitado, se ele é calmo, se ele é retraído, você já sabe como é o tutor, né? Mas então, para essa entrevista, tem que chegar antes das 9 ou não? Chega às 9? Chegando às 9. Chega às 9. Dá tempo. E aí, esse bate-papo, começa a que horas? 9h30, 10? Não, ele mal chegou, ele já é encaminhado ali para os entrevistadores, porque 9h30 a gente para e aí tem a preleção, a palestrinha, que dura em média aí 20 minutos.
Então, vamos lá. Então, chegou às 9, tem essa entrevista, 9h30 tem uma palestrinha de uns 20 minutos e depois aí no tem final um passe. tem uma harmonização. Quando ele chega, ele já toma o passe no início, na entrada, e no final tem uma harmonização geral ali do trabalho. Das 9 às 10h30, mais ou menos. Das 9 às 10. 10 horas a pessoa já está saindo 10 de lá. horas já está Dá saindo. tempo de ir na Uma feira, horinha. de ir para a praia. Legal. Tá todo mundo convidado, gente. Silva Jardim, Rua Silva Jardim, número 1, domingo, 9 horas da noite, é só comparecer. Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, que é dos nossos amigos médicos, vários que vêm aqui no Fronteiras da Ciência. Vai ser ruim se eu esquecer o nome de alguém, hein? Deixa eu ver. Dr. José Nilson Nunes Freire, o D'Alessandro, que não é médico, mas é físico, engenheiro. Professor, né? Professor. Você, quem mais está lá? Caetano. O doutor Caetano, nosso Ricardo amigo Salum. dentista, o Ricardo Salum. O Fernando Guimarães, não é isso? Isso. O Fernando, o Ricardo Salum já falamos, quem mais? Só? O Flávio, a Giovana. O Flávio, é verdade, o doutor Flávio Brown, Fiordi e a Giovana, vamos ter até sua agora, esposa. Daqui a 2 semanas vai ter a reunião da AME lá no Luiz Monteiro. Aí tem a doutora que eu entrevistei, a doutora Márcia. Que a doutora Márcia é do João Cabete. É do João Cabete, ela é do João Cabete, mas é da AME. Mas é da AME também. É da AME. Exatamente. E vamos falar agora do seu Instituto Talpete, para a gente não misturar os assuntos. O Instituto Talpete você criou quando, com qual objetivo e o que se faz lá? O Instituto Talpete ele tem como objetivo, o que a gente fala aqui, amar, respeitar e proteger os animais. Você sabe que a gente tem um trabalho lá no Luiz Monteiro de Barros, que é trabalho de assistência a moradores de rua. Então, é ofertado ali um café da manhã todos os dias. E a gente percebeu que morador de rua não dissocia de animalzinho. Tem sempre um bichinho, né? Então você dava o café, o pãozinho, e eles partilhavam o pãozinho e o café. Com o cachorrinho, sempre com o cachorrinho. Né? Então a gente começou a ofertar a ração. A gente via que esses animais estavam passando, às vezes, algumas privações, doenças, a gente começou a auxiliar nisso daí. E aí a gente viu a necessidade de criar um instituto para poder receber, ajudar esses animais e fazer um ciclo completo, que é você poder resgatar, amar, cuidar e fechar. Qual é o ciclo fechando? Família, uma família amorosa. Então a gente tem conseguido isso com os animais, dando uma qualidade de vida boa lá no Instituto, que a gente criou ali com um grupo de amigos, né? E hoje a gente tem um grupo que está trabalhando forte para tentar manter isso aí da melhor maneira possível. Mas tudo começou como? Com a parte de espiritualidade dos animais. Bom, o Instituto não é na Silva Jardim, o Instituto é no Morro da Nova Sintra. Correto, é totalmente Um desmembrado. espaço que você comprou lá? Não comprei. Lá é alugado, é um terreno grande que a gente paga um aluguel alugou. lá. Isso. E aí a gente criou o Instituto, tem as baias, a gente tem os animais, a gente faz todo o tratamento, todo o carinho, todo o amparo que é necessário para eles ali. Amparo médico... Emocional, a gente fala, também, então, porque sim, os animais claro. eles chegam ali, são abandonados, animais que chegam assustados, acorrentados. Então, é realmente isso, você tem que fazer uma adaptação. Às vezes animais, por exemplo, um pitbull que foi tratado a vida inteira para rinha, para briga. Então, um animal violento que ele precisa ser tratado com carinho e amor para transformar. Outros são amedrontados porque ele ficou acorrentado uma vida. E vocês preparam ele para depois para doação? Isso, aí a gente tem a gente vai adaptando, vai cuidando deles, então a gente sempre pede para voluntários que a gente precisa de auxílio para possa caminhar diariamente com eles. Então, isso que eu ia te perguntar, como que vocês mantêm isso? Porque aí você tem o custo do aluguel, você tem o custo de ração, né? E outros custos, evidentemente. Como vocês obtêm essa verba? São doações? As pessoas podem ajudar? Basicamente são doações. Doações. Então a gente precisa de ajuda com doação de ração, a gente precisa de doação financeira, a gente precisa de doação de mão de obra, né? Você quer ser um voluntário, então a gente precisa de voluntário para caminhar diariamente, passear com os cães, a gente precisa de voluntários para ajudar na limpeza. Tem veterinário? Veterinário, a gente trabalha muito com a Codevida, até a gente agradece, que é um trabalho que a Prefeitura de Santos tem, né? Que é o atendimento gratuito, castração, então a gente utiliza muito deles, também tem algumas outras ONGs que nos auxiliam, também a gente é muito grato, Patinhas que Brilham, o pessoal da Marilúcia, da Viva Bichos também, então a gente agradece, sempre que a gente precisa, eles nos auxiliam. Então, quer dizer, vocês mantêm... criando uma rede, né, que é necessário. Uma rede de pessoas que auxiliam. Quem quiser conhecer o Instituto, quem quiser ajudar o Instituto, sei lá, pode ajudar levando ração, né? Levando ração, de que maneira? Em dinheiro, ração, qualquer maneira, Você pode tempo. doar o pacote de ração, né, que a gente usa muito lá,
Mas você pode conhecer o Instituto através do Instagram, né? Instituto_Tal_Pet. Então você vai conseguir ver o nosso trabalho, ver os animais. Inclusive, ontem nós estivemos numa feira de adoção na Petland, ali no Canal 1, que a gente procura fazer todos os finais de semana, feiras de adoção, que é uma forma, mas no Instagram a gente tem a foto de todos os animais. O importante é isso, porque hoje o que a gente vê, Jadir, é que muitas ONGs, elas se tornam depósito de cães, não conseguem arrumar famílias para esses cães, e aí ficam todas saturadas, porque assim, existem muitos animais abandonados, muitos animais em dor e sofrimento. E por mais que se criem instituições e pessoas que queiram ajudar, é humanamente impossível. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar de novo o seu WhatsApp e o Instagram para quem quiser saber mais do Instituto Tal_Pet, para ajudar, até ser voluntário, né, dar uma ração, qualquer coisa nesse sentido, porque não tem, assim, eles não ganham nada, é só pessoas que estão colaborando, ele criou isso para ajudar, é um trabalho lindo que eles estão fazendo já, né? Na última vez que você esteve aqui já falamos do Instituto Tal_Pet, né? Eu me lembro que você me deu uma camisa que eu ando com ela ainda, viu? Ela tá nova, uma camisa que eu ainda uso, uma branquinha, com as patinhas do cachorrinho, muito bacana, né? Nem todos os anjos têm asas, alguns têm patas. Isso. E tal, esse tal é da letra, né? A letra tal. Tal do São Francisco de Assis. Sim, mas é uma letra. E pet, que todo mundo sabe que é animalzinho, né? Então vamos lá, vou jogar aqui o seu endereço. Então, quem quiser colaborar, conhecer mais sobre o Instituto, ou talvez até uma pergunta de São Francisco de Assis, por que não? É só mandar mensagem no WhatsApp do Wilson, 13 99727 9697, aí na telinha, 13 99727 9697. E o Instagram é só escrever Instituto _, underline é o tracinho embaixo, tá? Então, Instituto _ Tal_Pet, T-A-U-P-E-T, Tal_Pet, é com o tal, né? A pessoa pensa que o tal é com L, né? Tal, não é tal de tal, né? É Tal_Pet, tá bom? Deixa eu só dar aqui o tema do programa da semana que vem, que é um amigo seu daquele trabalho que vocês fazem todo sábado, junto com o Dr. Caetano, o D'Alessandro, é o nosso convidado da semana que vem, D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, nome grande, nome importante, né? Mas ele é uma pessoa muito simples, ele é físico, ele é engenheiro, palestrante espírita, estudioso, ajuda também, né, com vocês lá, né? Tá lá também. E o tema ele que escolheu, claro, Jesus e as virtudes. Ele quer falar sobre isso. Quando eu falei, qual é o assunto? Nossa, ele nem pensou duas vezes, ele escreveu lá para mim, Jesus e as virtudes. Esse é o tema da semana que vem. Wilson, mais uma vez, primeiramente eu quero te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você faz, né? Você está com mais duas pessoas aqui da equipe aí que são colaboradores, a quem agradeço e agradeço muito a você, viu? Obrigado mesmo e parabéns por esse trabalho. Eu só ia falar, o trabalho sempre ele é de grupo, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então eu agradeço ao grupo que a gente tem. São pessoas maravilhosas que caminham junto conosco. Com certeza. E você é o idealizador, parabéns mais uma vez, obrigado. E a você, amigo telespectador, agradeço pela audiência, pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade e vamos sempre emanar muito amor aos nossos bichinhos, aos nossos pets.